Ela mesma vai me confirmar. Brasília, deputada, boa tarde. Muito boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ananias. Boa Boa tarde. tarde, vocês estão muito pequenininhos. Eu não os João vejo todos, não Carvalho, os identifico todos. João a Carvalho, um Poliana prazer. e um apresentador Apoliana, que besta. prazer. Prazer. E um, Estou em apresent... Brasília, sim. e um apresentador abestado. São esses cinco que vão que estarão entrevistando. Olha, o abestado vai ser o meu predileto. Pronto, muito obrigado. Ganhei o dia. Só porque está sendo vítima de bullying. Ganhei o dia. Isso, muito bom, deputada. Ganhei o dia. Deputada, vamos lá. Eu quero começar. A senhora faz parte aí do grupo de trabalho que está verificando a questão eleitoral e tudo. E uma das polêmicas hoje é a regra eleitoral para 2022, que pode mudar do que foi em 2020. A senhora acredita mesmo que pode mudar? E seriam mudanças pontuais? E quais são as mudanças que a senhora acha que são hoje mais viáveis de acontecer? Fim da sobra, redução do número de candidatos? Por favor, deputada. Olha, Amadeu, realmente hoje nós estamos aqui com o processo eleitoral, vamos dizer, em ebulição. Nesse momento, eu acabo de sair de uma reunião, estou em Brasília, estou exatamente na Câmara dos Deputados, acabei de sair do plenário, uma reunião, uma sessão extraordinária com a presença do ministro Barroso e toda a equipe dele, discutindo essas questões. Eu estou fazendo as regras, novas regras infraconstitucionais, aquelas que dizem respeito ao processo da eleição. Então, aqui no nosso campo, eu tenho impressão que, uma forte impressão de que nós teremos o retorno do cálculo da sobra apenas entre os partidos que fizerem o quociente partidário. Acho que diminuiremos o número de candidatos, vamos ter regras para propaganda eleitoral na internet bem definidas, bem delineadas. A questão da função normativa, que não é bem uma função normativa, mas eu diria uma função regulamentar da Justiça Eleitoral, melhor delineada dentro do Código. Temos algumas questões pontuais a serem resolvidas com relação às inelegibilidades, principalmente naquela questão da detração da pena, ou seja, da diminuição da pena, daquela parte da pena já cumprida quando do trânsito em julgado. Então, e ajustes bem pontuais com relação a todo o processo de prestação de contas, de arrecadação, enfim. Mais duas comissões estão tramitando aqui, a comissão que é presidida pela deputada Renata Abreu, que vai tratar do sistema político. Ali nós vamos tratar de regras com relação à distribuição das cadeiras. Tenho a impressão que virão as cadeiras fixas para mulheres, a reserva de cadeiras para as mulheres. Tenho a impressão que se o sistema do distritão chegar ao plenário, ele tem uma aprovação talvez bastante veemente do plenário. E estamos trabalhando também a questão do voto impresso. A questão do voto impresso, embora seja uma bandeira dos seguidores aqui dentro da casa do presidente Bolsonaro, eu acho que tem uma dificuldade, tem uma resistência maior, inclusive institucional. Hoje nós ouvimos aqui do ministro Barroso todas as dificuldades e as despesas e os riscos que se corre com o voto impresso. Deputado, então para explicar quem está nos vendo, são duas situações. Uma é a mudança para o ano que vem e essa outra são mudanças só para mais para frente? Não, essas mudanças, dependendo do período em que a gente consiga colocá-las em plenário, elas podem valer já para essa próxima eleição. Então, a senhora apostaria hoje que mudança passa para 22? Eu acho que muda o fim do cálculo de sobra, da participação nas sobras, quem não fez o quociente eleitoral. Tá. Acredito que o número de candidatos vai ser reduzido. Igual o número de cada partido com o número de vagas, certo? O número de vagas, não mais 50% hoje, como nós temos. Passando para cada partido terá direito ao número de candidatos correspondente ao número de vagas. Tá. No Piauí nós temos 30 deputados estaduais. Cada partido só pode lançar 30 candidatos, não mais 45, tá. como Essas hoje. Duas e qual a terceira? Eu acho que a cadeira, a reserva de cadeira para mulheres passa, sim, nós vamos conseguir, porque ela está bastante adiantada, ela está pronta para ir para plenário.
Acredito que vai haver uma antecipação do período de registro de candidaturas, pelo menos uns 15, 30 dias de antecipação, para que os candidatos não concorram, não cheguem às urnas com os nomes antes de serem deferidos em seus registros. Acho que isso também vai passar, ou através do pré-registro, ou através da antecipação dos registros. Acho que nós vamos ter uma acessibilidade maior, com reservas nas candidaturas para pessoas com deficiências, além daquelas que nós já temos com não brancos, né? Os negros, os pardos, os indígenas. Também vamos ter um regramento mais claro com relação à participação deles. São normas que aparentemente simples, mas que vão trazer grandes impactos no processo. Até outubro fecha, né? Porque senão não vale para 2022. Vamos... Olha, eu vou fazer... Exatamente. Eu vou fazer uma crítica leve aqui ao Senado. A Câmara está votando muito e o Senado tem votado muito lentamente. A nossa ideia é de termos, no final de agosto, tudo isso votado, para que a Câmara para que o Senado tenha todo o mês de setembro para votar. Né? Para não empurrar com a barriga. Para não empurrar com a barriga. Vamos rodar as perguntas. Vai lá, Ananias. Deputada, boa tarde para a senhora, obrigado pela entrevista. Olha, hoje nós tivemos aqui no Piauí uma entrevista feita pela jornalista Cíntia Lages com o ex-presidente Lula. E essa entrevista repercutiu bastante, inclusive Lula afirmando que será candidato, se for necessário, para tirar o presidente Bolsonaro. E aí eu questiono a senhora, com Lula confirmando a candidatura, terá o seu apoio na eleição no Piauí? Olha, o cenário de 22, nós precisamos estabelecer as candidaturas. Eu não sei ainda quem será o candidato do meu partido. Meu partido tendo candidato, eu tenho fidelidade partidária. Eu vou seguir o candidato do meu partido. Né? Então, assim, com relação... Eu acho que é um exercício de futurismo e eu acho que na política nós temos que esperar os fatos se consolidarem. Né? Nós temos que analisar o quadro como ele está posto. Nós temos posto hoje 2 candidatos já, 2 pré-candidatos postos. Né? Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Bolsonaro. Mas nós não sabemos ainda como os partidos vão ficar, que configurações vai ter, que coligações vão ter. Então, seria um exercício de futuro. Agora, Lula realmente é um grande candidato, muito querido no Nordeste. Vamos lá, João. Deputada, tem alguns temas aí também que estão aí nessa pauta de mudanças. Pelo menos tem projeto tramitando, tanto na Câmara como no Senado, como mudanças na questão do princípio da distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral. Eu queria que a senhora me falasse a que pé anda isso e também esmiuçasse mais essa questão do voto impresso, até porque é um negócio meio complicado, até para a prática do dia a dia. Até por questão de coronelismo, de voto comprado, vai ficar meio complicado isso. A senhora que eu por exemplo, conhecia deputada do TRE, né, advogando do TRE, na época de João Menezes, Luiz Gonzaga Brandão, que era a época que a senhora era advogada do eleitoral, né? Eu continuo. A advocacia eleitoral continua sendo uma fonte de trabalho, de prazer e de subsistência para mim também. Olha, com relação à questão do voto impresso, João, a sua pergunta é muito oportuna, porque realmente nós não sabemos do que nós estamos falando. Mas vamos fazer um cenário que é o mais descrito. Você vota na urna eletrônica, a urna eletrônica está acoplada a uma impressora, esse voto passa na sua frente, você confere, se é aquele candidato que você escolheu, você confirma e esse voto cai em uma urna. Essas urnas, elas ficam com esses votos lá depositados e uma parte delas, essa é uma proposta defendida pelo presidente Arthur Lira, parte dessas urnas são auditáveis. Então, nós vamos, um determinado percentual dessas urnas, nós vamos abrir e vamos fazer a contagem manual delas. Então, veja a quantidade de possibilidade de problemas que nós abrimos aqui. Vamos dizer que eu seja um eleitor de um candidato que já sabemos que está fadado ao fracasso, que o seu oponente está bem na frente nas pesquisas. O voto passa na minha frente, eu digo, esse não é meu voto. E aí cancelo e voto novamente. Nós vamos colocar essa urna sob suspeita.
A segunda questão, como nós vamos custodiar todas essas urnas? Milhões e milhões e milhões de votos, bilhões de votos. Como é que nós vamos custodiar? Porque, vejam, não é só o voto do presidente ou do prefeito. Não, nós vamos ter nas próximas eleições deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, vice-governadores. Imagina quantas cédulas, quantos votos nós vamos ter para custodiar, onde eles vão ficar guardados, quem vai fazer a guarda deles, quais as garantias que nós vamos ter. Então, se hoje nós já temos uma eleição judicializada, com essa questão do voto impresso, isso vai triplicar, sem falar nos valores que hoje o orçamento aproximado para se acoplar uma impressora à urna eletrônica são cerca de 2 bilhões. E nós estamos num momento em que o censo não foi realizado por falta de recursos. E veja que o censo é a base de absolutamente todas as políticas públicas. Então, realmente, é uma discussão. E veja, com que objetivo? Nós não temos provas de fraudes às urnas eletrônicas, nós não tivemos ainda... E veja, as urnas, hoje, como o ministro Barroso falava aqui, as urnas elas têm promovido, elas têm possibilitado essas alternâncias no poder. Porque se as urnas fossem facilmente fraudáveis, nós íamos ter os poderosos se perpetuando no poder. Então, também não se sabe se esse voto impresso que nós estamos falando, o voto vai imprimir, eu vou pegar o meu voto e vou levar para casa. E aí vou prestar conta para o meu coronel, né, do neocoronelismo, né, os neocoronéis, de que eu votei nesse ou naquele candidato. É uma discussão, é um debate, eu acho que nós precisamos trazer esse debate para o centro, Amadeu. Acho que as urnas eletrônicas precisam ser mais transparentes, sim, que o processo de apuração e de recolhimento e de transporte do voto tem que ser mais claro, mas esse debate não pode ser capturado pelos extremos, porque isso vai promover uma grande perda, né, no debate da democracia e na segurança das urnas eletrônicas. Entendi aí que a deputada é contra. Fala, Ari. Deputada, muito boa tarde. Arimatea Carvalho aqui, direto dos estúdios da Rádio Jornal. Eu obtive a informação, deputada Margarete, de que a senhora decidiu ficar no Progressista. Sempre o assunto é recorrente aqui no quadro. Ela fica com Ciro ou vai para o Wellington Dias? Ela fica com Ciro ou vai para o Wellington Dias? Eu obtive a informação de que a senhora teria decidido ficar no Progressistas. A partir de quê? A partir da constatação de que os dois mais fortes candidatos a deputado federal da chapa, Átila Filho e Elmano Ferrer, mesmo sendo fortes, ainda são mais fracos que a senhora, que é a mais forte da chapa. Então, como a senhora é a favorita, não faria sentido trocar o certo pelo duvidoso. Quero saber se isso é verdade, se a senhora já decidiu ficar no Progressistas e se isso automaticamente, eu sei que ele tem o CPF dele, mas se isso automaticamente significa o deputado estadual Elisaías também ficar com Ciro Nogueira. Realmente eu não sei a que conclusões e por que caminho se trilhou para chegar a essas conclusões. O que eu tenho dito nós temos tantos problemas para tratar. Ontem, por exemplo, eu me reuni com o presidente do DENOX. Eu estou fazendo parte de 2 grupos fortíssimos aqui na Câmara, um que discute a reforma do processo eleitoral, outro que discute a reforma do Código de Processo Penal. Nós temos feito uma luta enorme para que as vacinas cheguem a todos os piauienses. Nós temos feito um esforço enorme para que as emendas sejam potencializadas e nós consigamos fazer com que esses recursos cheguem aos municípios, principalmente aqueles municípios que são parte da nossa base eleitoral. Nós temos feito um trabalho enorme aqui também, no sentido de que a economia, temos regras claras de retomada da economia, e acho que fazer exercício de futurismo político, eu acho que é até assim, vamos dizer, um desrespeito com o cidadão que está perdendo o emprego, que está perdendo a fonte de subsistência, que o seu negócio que ele investiu, o negócio da sua vida que ele investiu não está indo bem, e nós discutimos fazendo exercício de futurismo. Então, vamos deixar para discutir 2022 e 2022. Vamos lá, Poliana. Boa tarde.
a Câmara dos Deputados aprovou recentemente 2 importantes projetos, 2 matérias, que tratam sobre a segurança da mulher e o combate à violência. O projeto de cooperação Sinal Vermelho e também a questão da violência psicológica contra a mulher, a punição para esse tipo de crime. Esse regramento, que pontos ele traz de mais importante, até para levar uma condenação de um agressor, já que é um crime que é dificilmente comprovado ali nos autos de uma investigação? Poliana, muito obrigada pela oportunidade. Esses projetos de leis a que você se refere são da nossa autoria, juntamente com a deputada Soraya Santos. Outras parlamentares aderiram ao nosso projeto. A violência psicológica, assim como a questão do assédio moral no trabalho, eles são dois tipos de, claro que todas as violências, mas essas 2 violências, ela tem um impacto muito grande no custo Brasil, porque elas promovem doenças psicológicas, doenças emocionais, aumenta a quantidade de atestados médicos, sobrecarrega o sistema de saúde e faz com que a produtividade dessa empregada recaia. Então, isso aumenta o custo Brasil. Então, isso não é uma questão de segurança pública, é uma questão de direitos humanos, mas isso também é uma questão de economia. Isso é uma questão também, cuidar do custo Brasil é uma questão da economia. Então, os projetos de lei são da nossa autoria, já passou aqui na Câmara, já caminha para o Senado, e o que nós esperamos é que ele seja aprovado o mais rapidamente possível. A questão do assédio moral no trabalho, do assédio sexual, nós temos cuidado também com muito afinco. Recentemente, nós vimos o caso, né, do presidente da CBS, um caso que nojento, chocou a todos. É impossível alguém utilizar da hierarquia para conseguir favores sexuais, para obrigar mulheres que precisam do emprego para a subsistência da sua família a tolerar aquele tipo de comportamento. A sociedade precisa tomar posição sobre isso. Não é só uma posição das mulheres, uma posição da sociedade, porque isso, como eu disse, encarece o Brasil, atrapalha o nosso desenvolvimento, sobrecarrega o sistema de saúde. Deputada, eu quero agradecê-la pela entrevista concedida a nós aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, vamos falar da Jupi Alimentos, que há 30 anos enche a mesa dos piauienses